Boa tarde a todos. A gente está aqui pela ocasião do lançamento do último livro do Ilan, História Sul-Americana da Imortalidade, a partir de rumores com sotaque. E a gente pensou numa mesa aqui, todos nós, com a presença do autor, né, Rodrigo Petrônio, Bruno, eu, Ana Cristina. Vou ler. Começo essa mesa propondo a leitura de um texto, montagem, a partir do texto do Ilan. Então, tudo que vocês vão escutar da minha leitura foi coletado do texto do Ilan, com algumas mínimas alterações para estabelecer conexões por vezes. Mas, a princípio, vocês vão escutá-lo, sobretudo. E a proposta do meu texto tem o seguinte título, que é Exercício Canibal 1. E tem a epígrafe, também tirada do texto do Ilan, que eu leio agora, e já começo a leitura do texto todo. Nenhum começo é mais decisivo do que o que se adiciona no caminho. 1. História sul-americana da imortalidade. Você virou um texto, e agora você reaparece. Você oferece um texto, e agora você reaparece. Oferecer é pedir uma confiança. Vamos ter que confiar em quem confiamos. Dizem que quem ouve acredita. Mas o que viemos fazer aqui? Eu vim, fiquei por aqui. Não sabia o que procurar. Viemos até aqui para encontrar a morte. Treinar ver o que ninguém te mostra, mas que ainda assim aparece. Às vezes, só podemos inventar, mas ao inventar, alguma quantidade de ser vem ao nosso encontro. Por exemplo, um pensamento sobre a morte. Os enganos são parte da paisagem. Nos enganamos com o que pensamos e pensamos com o que nos engana. A fidelidade à verdade não ajuda a investigar coisa alguma. Eu acredito em tudo, mas acredito com sotaque. Todos temos sotaques. Você tem medo de morrer? Encantar é passar ao largo da morte. A morte é como um ingrediente da coragem de que se precisa para viver. A morte é uma coisa a mais que acontece aos corpos. A morte é um rearranjo, uma coisa que acontece às carnes. O sono e a morte são os que não prometem nada, mas cumprem tudo. Todo mundo é imortal até que morra, não? Morrer é deixar de responder rápido. Sexo e comida são aberturas para a imortalidade. Por isso, a morte é comunal. A comunidade é sobre a morte. Nunca encontrei nenhuma terra sem males. 2. Era uma vez. Estamos na beira do depois. Estamos nessa urgência, já que a nossa narração é a que se escuta agora. A mais-valia da memória deve ser contrastada com as histórias contadas, pois o silêncio e até o esquecimento também têm suas ressonâncias. Você é de outro tempo. Talvez sejamos todos nós de outro tempo. Eu não sei se eu me dou conta, mas eu vejo coisas em muitos tempos. Deve ser por isso que às vezes eu não vejo nada e nada me vê. É certo que não se é sem tempo, sem promessas, processos, expectativas, heranças. Mas dizem que a eternidade pertence a quem vive no presente. Nada pode sobreviver sem se transformar, sem ser recebido em outro lugar, sem passar por uma noite de si mesmo, deixar esquecer-se. A memória é feita de esquecimentos. Não há esse extremo em que o esquecimento converge na direção do nada. Uma conjuração dessas coisas insistentemente esquecidas recoloca sombras na luz.
Todos os passados cabem no nosso tempo, cabem na nossa tripa. Se nos convencemos de que o que se passa vira nada, temos que imaginar algumas eternidades imunes ao esquecimento. A memória é uma coisa que anda à deriva, e estar à deriva me aproximou das intempéries da memória. Alguma coisa se transforma quando entramos no âmbito da memória, quando nos tornamos lembranças. Por sua vez, quem rememora já é um outro. O que é a longura, se não for uma espécie de sonho de que nos lembramos apenas em espasmos? É como um tempo distante, muito longe de chegar e muito longe de voltar. Conseguimos, de alguma maneira, conjurar coisas que pareciam havia muito sumidas. A imaginação, talvez, seja a memória dos outros, a memória descartada. A memória e o esquecimento são guiados pela justiça, ou pela injustiça, eu acrescento. A memória não é recuperada de parte alguma. Ela está situada, por exemplo, ao pé de uma fronteira. Ninguém é o único autor do que faz. Também as personagens não são as únicas responsáveis pelas narrativas que contam delas. Narrar para conjurar uma memória é um passo na direção da justiça. Mas sempre tem alguma aresta para ser contada numa outra história, num outro relato, numa outra rememoração, ou em um outro uso que se encontra pela terra. 3. O limiar da situação. Os portais se atravessam. Quem consegue entrar tem sempre uma fronteira a mais para atravessar. Talvez com a morte também seja assim. Não paramos mais de morrer. E aqui estamos, nessa fronteira crucial, um pouco como a vida e a morte, mas mais crucial, mais prolongada, mais demorada. Gosto da fronteira, é estranho. Gosto de lugares que deixam tudo um pouco suspenso. Eu gosto de fantasmas. Eles me ajudam mais do que os oficiais da fronteira. O que era estar no centro sem ser do centro? Estar onde tudo é paradigma sem estar no paradigma? Foi uma grande travessia, mas é como se eu estivesse morando nas brumas. No mapa, a viagem é uma indisponibilidade. Por maior que seja aquilo que existe, há um lado de fora. O lado de fora não está apenas alheio ao que existe. É ele que cria estrias, cria derivas no que existe. Os meus predicados são os substantivos dos outros. 4. Suco gástrico. A pele não é sempre uma fronteira. Ela é um meio de comunicação. Confiamos nossos corpos para herdar. Comer carne humana é cuidar de que ocorrerá a quem morre. E a imortalidade não é um abandono do corpo. É ser mais corpo. É ter o destino do corpo. A devoração, a persistência pela ingestão. A devoração trata da pós-vida, como comida. Comida que junta os corpos vivos aos corpos mortos. O que mais eu poderia fazer com um estrangeiro morto se não tentar engolir seu corpo? Para os que comem uns aos outros, não há o grande vazio. O que há é uma continuidade. Entrar no resto do universo pela porta mais honrada, a do sacrifício, e ser devorado pela melhor boca, a boca da morte, conquistar a melhor morte. Somos o que comemos e somos quem nos come. O futuro que nos lembramos, somos essa refeição toda. Por isso, eu tinha sonhos em que devorava santos, os santos de minha devoção. Eu continuo fazendo alianças por meio do que eu ponho na boca. Isso também quanto aos meus inimigos. Ter um inimigo é forjar uma aliança. Não é qualquer um que provoca uma inimizade conosco. E nem há uma regra geral da inimizade. Mas as coisas ficaram muito difíceis para os comedores de gente.
E, no entanto, o estômago é um dos últimos esconderijos. É preciso que o colapso se adie. É preciso que estejamos prontos para sobreviver a qualquer intempérie e, de preferência, sem pedir ajuda. Estar por perto sem ser aquilo que é visto. 5. Os brancos. Essas são as perguntas que os brancos vão nos fazer quando chegarmos. Nome e endereço. Os brancos caíram de amores pelo nada? Um amor difícil. Seguramente não um amor de entrega total. Um amor ambíguo. Perdi a fé inteiramente nas coisas brancas. Todas. Mas, sobretudo, nas coisas de depois da morte. Não há o que compreender completamente. Só a voz do medo de se perder é ouvida. Se não tivessem do que desconfiar, talvez não existissem brancos. Os brancos desconfiam de tudo o que se esconde e começam a tentar tornar tudo visível, transparente e, mais do que isso, controlável, como a luz de Delos. Os brancos colonizaram tanto que caíram de amores pela submissão. Os brancos, além de matar e destruir com sua mania de integrar tudo, também despertam uma atração, uma fascinação. Os brancos também precisam ser digeridos e regurgitados. Os brancos também precisam ser esquecidos e lembrados depois, de outra maneira. Os brancos nunca sabem o que fazem com a gente, sobretudo quando chegamos de noite. Os brancos têm asco dos que morreram. Os brancos são as pessoas governáveis que querem que todo mundo seja governado. Os brancos procuram estar corretos e, assim, ter tudo transparente, disponível. Os brancos querem paralisar nossa inteligência estomacal. Os brancos acreditam que sempre há uma fronteira entre o que eles querem que seja trigo e o que eles querem que seja joio. Os brancos são movidos quase que inteiramente por essa vontade de verdade. Nada mais importa sobre nós a não ser o que nós podemos lhes revelar. Essa vontade de um segredo permanente fez eles todos muito impacientes com as nuances, com o que depende de variações incontroláveis. Os brancos são da cor do asfalto. Os brancos são brancos, não como destino, mas como hábito. É como viver num mundo de exemplares, onde tudo é nada mais do que um exemplo de alguma outra coisa, tanto quanto muitos outros exemplares que têm aquela coisa. Pronto. Na conversa lá fora, essa conversinha que sempre tem antes de começar, eu descobri com o Ilan que a minha fala tem um sotaque, né, vai ter um sotaque interpretativo que é diferente do dele, que é diferente do sotaque dele, né? Porque ele um pouco vê esse livro, né, como uma coisa que conversa mais com esse livro que está vindo agora, né? E o meu sotaque, a minha maneira de ver esse livro está absolutamente contaminada com o trabalho que até então o Ilan, né, vinha fazendo, mais ligado a coisas que eu vou mencionar. Então, primeiro, eu queria agradecer o Ilan pelo convite, a Tapera Taperá por tornar esse evento viável, né, além de todas as pessoas que estão aqui hoje. Eu diria que tem alguns riscos quando a gente convida um psicanalista e um pesquisador de filosofia para fazer algum comentário sobre um livro, né? Porque um dos problemas de chamar um psicanalista é que, em geral, ele vai ver psicanálise em tudo. Não vai ser o caso hoje. Então, hoje eu vou ficar só com a parte de pesquisador de filosofia. E, nesse caso, eu concordo com a leitura de que esse livro ele não é um livro de filosofia, né? E não porque ele não segue essa ou aquela fórmula
esse ou aquele estilo, né, que é um argumento formal que costuma se usar, né, para dizer, por exemplo, que até pouco tempo, né, só existia filosofia no campo euro-americano, né, e não, por exemplo, no campo afroasiático, né. Então, não é exatamente uma questão formal, né, mas, como eu estava dizendo, de fato, meu papel aqui hoje, ou mais ou menos o papel que eu entendi que eu poderia contribuir nessa conversa, é um de pesquisador de filosofia, né? Isso não só porque o Ilan é alguém que é conhecido majoritariamente como filósofo, né? Mas porque, a meu ver, esse livro do Ilan ele é atravessado pela filosofia, né? Embora sua aposta, em certo sentido, seja atravessar esse atravessamento, né? Então, você tem uma linha que corta outra linha, né? Você marca um X, você tem uma espécie de X, que eu poderia chamar de o X da questão do livro do Ilan, que eu vou tentar percorrer um pouco aqui hoje. Então, esse é um livro que ele se deixa ler como uma ficção, né? Afinal, a gente tem nele esses requisitos mais usuais, né, do gênero textual da ficção. A gente tem personagens, a gente tem lugares, diálogos, uma certa trama, uma certa narratividade. Mas eu diria que isso não é o resultado da tradição romanesca, né, mas de um esforço contra a tradição filosófica. Ou, mais precisamente, talvez mais justamente, contra a metafísica ocidental e as suas consequências, né? Então, em linhas gerais, grosseiras até, o que a gente tem no livro? A gente tem pessoas e lugares, né? Ele começa com um relato na fronteira, né, do México com os Estados Unidos, e logo menos a gente tem um náufrago, né, na costa da Líbia, que encontra uma refugiada. Depois a gente tem uma doméstica, a gente tem uma miçangueira, etc, etc, né? Todas as pessoas e lugares, né, que, a seus modos, aos seus sotaques, elas estão situadas, né? Mesmo um personagem célebre, né, como o Estrangeiro de Eléia, ele está situado, né? Outro aspecto formal do livro, que poderia, a meu ver, talvez erroneamente, pelo menos como eu estou interpretando, ser lido como uma espécie de emulação da tradição, né? Que é o fato do livro se passar em diálogos, né? Só que isso me parece menos uma remissão ao modelo platônico, né, dialético, dialógico, né, mesmo mainêutico, ou seja, uma prática de jogar luz, né, as ideias, e que supõe uma ignorância como falta, alguma coisa que ainda não foi iluminado. Me parece que é menos que isso do que o resultado de uma outra coisa, né? O livro se organiza formalmente como um diálogo por uma evitação da terceira pessoa, né? E essa é uma ideia que o Ilan ele persegue há um tempo, né? A narrativa em terceira pessoa, que marca grande parte da tradição romanesca, né? Quixote, Cruzoé, Bovary, né? Boa parte dos russos, o Proust, o Kafka, e por aí vai, tem alguma semelhança de família com o que a filosofia faz, e tem uma semelhança de família com o que o Ilan chama de drone, né? Embora isso pode parecer meio esdrúxulo, né, em um primeiro momento, né, o ponto de vista da terceira pessoa, como drone, né, isso é essencial na discussão que o Ilan, né, atualiza nesse livro aqui, né? Se as suas personagens desse livro elas têm nomes e lugares, situações, né, se elas falam por si e a partir de um lugar, né, em vez de uma terceira pessoa, né, em vez de a gente ter um narrador, é porque esse é um livro sem drone, né, sem esse objeto que se desloca e paira sobre tudo, né, esse olho que tudo vê, né, o olho que de uma suposta totalidade, neutralidade e universalidade, né? Então, uma das ideias centrais, essa parte vai ser um pouquinho mais técnica, mas vou tentar que ela não seja árdua, né? Porque uma das ideias centrais da pesquisa filosófica recente do Ilan, agora não mais tão recente, é que as coisas são melhores descritas por termos indexicais, né? Os indexicais aqui eles são deíticos, né? Como a palavra eu, a palavra estou, a palavra aqui, a palavra agora, por exemplo, né? Juntas essas palavras formam uma frase, e o exemplo é do próprio Ilan. Eu não lembro agora onde eu vi ele dar esse exemplo, mas eu achei ele bastante didático. Juntas essas palavras vão dar na seguinte frase: eu estou aqui agora.
Fora de uma situação, se eu envio essa mensagem por WhatsApp para um número qualquer, ela não significa nada, né? Eu quem? Aqui onde? Agora quando? Mas se essa mesma mensagem ela é endereçada para alguém que me espera em algum lugar e horário, ela faz todo sentido. Eu estou aqui agora significa cheguei. Pode parecer um exemplo simples, mas o Ilan leva a sério isso da indexação, do que está indexado, situado, porque para o Ilan todos os termos da linguagem só fazem sentido na situação em que eles se encontram. Ou uma formulação mais forte, o pensamento só tem lugar numa situação. Por isso não há drone, né? Não há essa perspectiva externa, dessituada, que consegue descrever pela linguagem, pelo pensamento, né? Linguagem, pensamento do drone, o que se passa em uma situação. Isso porque a situação é uma espécie de fora, né? De grande fora, uma externalidade que o drone não é capaz de acessar. O drone ele não está em situação, ele não está situado, ele não tem acesso ao outro. E esse outro, essa outridade, é um fora que impede a descrição, a extração de inteligibilidade daquela situação e, no limite, impede uma descrição geral do mundo. E há algo de profundamente político, ou melhor, de cosmopolítico nisso, e que eu acho que esse livro representa muito bem. Pois um drone, uma terceira pessoa, há de, para buscar entender o que se passa naquilo que ele vê, se valer de alguma artificialidade, né? E essa artificialidade ela vai desativar a situação. Ou ele vai tentar fazer isso. Ela certamente vai tentar fazer isso com violência. Ou seja, é um dispositivo de captura, de controle, de comando, de uniformalização, né? E esse fora aparece como algo que não está disponível para mim, para o drone. Esse fora, ele escapa, né? Isso tem um pressuposto que é muito tematizado no livro. Se eu não sei o que uma coisa é, o meu drone não captura essa coisa. Essa coisa, geralmente, supõe, não é nada. E o nada, do ponto de vista da metafísica ocidental, pelo menos na maioria de seus momentos, não é nada. O nada não é nada. Mas é um nada que causa desconfiança. É o nada como algo que eu sei que eu não sei o que é. E que por isso, né, mas não só por isso, eu tento controlar. Nesse sentido, no que diz respeito à discussão formal sobre o livro, então me parece que é secundário se esse é um livro de filosofia ou não, né? Se é uma ficção filosófica, se é uma filosofia ficcional, se é fear of fiction, etc. A meu ver, se o livro é o que é, formalmente falando, nessa forma de diálogo, é porque ele evita, então, de novo, essa terceira pessoa. Porque a terceira pessoa, né, para o Ilan, ou como eu entendo o Ilan, é sempre um processo de artificialização. E a artificialização sempre exige uma não-situação. E o livro do Ilan, desde o título, é situado. Sua história da imortalidade é uma história da imortalidade na América Latina. Ainda que o livro, ou melhor, seus personagens se desloquem fora, né, de nosso continente em parte, né? Você tem ali Atena, Líbia, a gente passa por Mali, a gente chega até a Colômbia, o Brasil. Esse deslocamento ainda diz pouco se pensado como um mapeamento. E um dos movimentos mais interessantes do livro do Ilan é o que eu poderia chamar de suspeita do mapa, né? A suspeita de que um mapa é a melhor maneira de descrever o mundo. Então, vocês veem, a gente está falando novamente sobre maneiras de descrever o mundo, né? E nisso eu concordo bastante com o Alexandre, né, que escreve a quarta capa, quando ele diz que o livro do Ilan não se trata de tentar extrair, né, da filosofia mais central uma leitura periférica, né, uma coisa que acabaria reforçando o centro. Mas o contrário, né, e produzindo o seu contrário. Mas antes de jogar a filosofia central na periferia global, né. Daí a suspeita do mapa, né, porque a América do Sul ela não é apenas um espaço demarcadamente geográfico, mas ele também não é dessituado, né? E aqui me parece uma distinção bastante importante. O situado, a situação, não é necessariamente um lugar, ou pelo menos não nesse sentido espacial mais tosco do mapa. A América do Sul ela pode aparecer, e aparece, na fronteira, ou já mesmo dentro dos Estados Unidos da América, por exemplo. E vejam, não exatamente porque tem uma periferização
do centro, sem uma referência direta, ou pelo menos tendo uma referência macropolítica, de cima para baixo, mas porque as pessoas são jogadas em situações periféricas, marginais, né, as margens de fronteira. Essas sim, as fronteiras do mapa, né, com seus papéis, seus documentos, sua desconfiança, que o Ilan chama de desconfiança dos brancos, né, o que diz da história do colonialismo. Né, e é por isso, embora não só por isso, que a América Latina ela não se reduz a um mapa, que é fixo, mas é, antes de tudo, uma história, que é móvel. Daí que a primeira palavra do título do livro é história. História sul-americana da imortalidade, a partir de rumores com sotaque. E aqui eu queria precisar um pouco mais, conforme eu entendo o segundo livro, o sentido de história nele, que se liga diretamente com outra palavrinha do título, né? E uma noção que atravessa todo o livro, que é a imortalidade. A imortalidade não seria uma série de continuidades que possibilitam a permanência de algo, forjando assim o que comumente a gente chama de história. Né? Como diz uma personagem, é preciso atravessar alguma coisa para alcançar a imortalidade. Né? Mas porque ela é sobretudo uma abertura. Né? Ela tem muitas formas, como o canibalismo, a memória, ou certa modalidade de memória. De todo modo, a imortalidade ela vai aparecer como um excesso. Mas há também, e até, o que a personagem doméstica, no caso, chama de a mortalidade branca, que é a tentativa de deixar guardado para sempre o que não pode ficar guardado. Né? O que ela, a personagem doméstica, que trabalhou para o Oswald de Andrade, né? Um canibal à sua maneira, responde: não há alma senão no meio do esquecimento. Que é um pouco o contrário do paradigma do museu. Né? No museu, a imortalidade é confundida com o pavor do abandono, o pavor da morte, do desaparecimento. Sendo o museu uma instituição de berço europeu, então faz todo sentido que a gente lê no livro que a Europa tem medo do nada. Né? De novo, o nada. No sentido de medo de que tudo acabe, medo da aniquilação. O que é um museu europeu? Aquilo que destrói e rouba, né, de outros povos para conservar. Que é isso do pavor da morte. Né? Mas o pavor da morte é um pavor que mata. Né? Pois a morte, esse desconhecido, esse abismo, ele tem suas figuras no outro. E uma das linhas de força do livro, né, reflexão sobre a Europa e seus brancos como mobilizada pelo medo como afeto central, né? E medo é medo do desaparecimento como medo do outro. Né? Eu acho que não poderia ter uma força diagnóstica maior. E não só no caso europeu. Né? E aqui tem uma coisa curiosa, que entrou um pouco de última hora na minha fala, mas que não teria como não entrar. Que depois das recentes derrotas eleitorais da esquerda no Brasil, né, da vitória do Trump nos Estados Unidos, né, a parte da esquerda tem buscado pôr a culpa disso em um suposto identitarismo. Né? Mas o fato é que caberia lembrar que, apesar de ter elementos econômicos nessas derrotas, é importante lembrar que a onda conservadora, né, que a gente assiste acender no mundo todo, é ela mesma, em certo sentido, identitarista. Né? Mas no sentido reativo, do pavor. Né? Pavor de morte que é um pavor de morte que mata. Né? Então, percebam, é um pavor desse outro. Né? É o imigrante, é o estrangeiro. Então, o que a direita mobiliza tanto na Europa quanto nos Estados Unidos é o pavor do estrangeiro, do outro. Né? E também, isso também no Brasil, né? Do outro que não seja o branco. Né? Que a gente sabe bem, tem muitos rostos, muitas cores, muitas etnias, gêneros dissidentes. E isso diz muito da perspicácia do Ilan na escolha das suas personagens e temas, que percorrem todo esse campo da outridade no livro. Mas, a meu ver, e sobretudo, é feliz na escolha dessa personagem específica, que é o estrangeiro de Eleia. Né? Esse imortal, por assim dizer, que não era cidadão de Atenas, né? Ele vinha de fora, do grande fora, quer ser um outro, né? O outro do cidadão grego, né? Do berço da assim chamada civilização ocidental. Esse ocidente que hoje a direita alarma está à beira da aniquilação
por conta desses muitos outros. É um Ocidente que almeja sua eternidade, né? Que se vê como perene e, sobretudo, universal, que pode estar em toda parte, como um drone. Que o livro do Ilan não seja um livro de filosofia, como eu disse, não faz dele menos filosófico. E sua medida filosófica ela é precisa. E remete ao que eu falei no começo sobre a filosofia situada do Ilan, né? Essa questão do indexalismo e tudo mais, que é justamente uma denúncia da metafísica ocidental e suas pretensões universalistas. Então, a figura do estrangeiro de Eleia, né, agora em um barco que atravessa um oceano nos nossos dias, no livro do Ilan, é uma figura trágica, né? Ela é trágica porque ela percebe que lá atrás, em Atenas, ele introduziu a ideia de que o nada era alguma coisa, que o nada existe, mas que a posteridade dessa ideia deu no que deu, né? Contra o nada, a aniquilação, o Ocidente fez o que fez. Tá? Então, suas metafísicas e as consequências dela, a morte, né? A morte contra a morte. O problema, vejam, não é a morte, né? Ou a eternidade. Pois eu insisto que esse é um ponto decisivo na montagem do livro. Há mais de uma modalidade de morte, assim como há mais de uma modalidade de eternidade. No recorte que eu estou fazendo aqui do livro do Ilan, há ao menos 2 para cada uma. 2 mortes, 2 eternidades. Ao menos 2, mas certamente há mais. E nisso me é especialmente, pessoalmente, tocante, quando a questão da eternidade da morte é colocada em termos de velhice e de envelhecimento. E aqui eu tomo a liberdade de falar situadamente, de falar em primeira pessoa, né? Minha companheira que está aqui hoje, que é uma pesquisadora da velhice e do envelhecimento, né? Foi só depois que eu conheci ela e a pesquisa dela que esse outro, o velho, passou a existir para mim. Então, essas pessoas elas deixaram de ser idosos, pessoas de idade, confinadas num tempo numérico do que a gente chama de pessoas de idade, e passaram a ser, a meus olhos, velhos. E velhos aqui não no sentido pejorativo, mas, e agora falando com o Ilan, situados. E situados diante da questão da morte, da aniquilação e também da eternidade. Daí que eu escolhi fazer uma única citação direta ao livro, que é: qualquer acoplamento entre coisas e épocas degenera quando passa muito tempo, quando os corpos envelhecem suas capacidades de parecerem contemporâneos. A preocupação com a morte é muitas vezes embrulhada naquela com o envelhecimento e vice-versa. O tema da imortalidade esbarra imediatamente na velhice, como o Heráclito anarcológico sugeria. Se trata de buscar uma fonte da eterna velhice. O episódio da morte aparece como um salto no percurso em geral gradativo da degeneração, que seria interminável. A pergunta pela imortalidade é a pergunta pelo destino do envelhecimento. Para onde ela se destina? O caquético é o oposto do eterno, entendido como estar à prova da adição de novas circunstâncias. Eterno é o que é transferido para o museu mais museu que qualquer museu. E é o ponto de partida de maneiras habituais, cristãs, transhumanistas, de pensar a imortalidade. Essa é a citação. E nela eu vi o que a minha companheira me fez ver, que há velhos em envelhecimento, que apesar de todas as minhas reservas com Heidegger, que é um autor com quem o Ilan guarda uma afinidade profunda, a velhice é o agravamento do ser como ser para a morte, mas que, sem o cristianismo e o transhumanismo, aparece não apenas como um horizonte dessituado de uma humanidade universal, né? Embora não seja sem isso, afinal, todos morremos. Mas situado no enrugamento de cada um, na carne de cada um, em direção ao fim. Mas se, para além da morte, há a memória, como o livro diz, é uma memória que não é uma memória de museu, não é um armário que ninguém mexe, uma obra que ninguém pode tocar. E que, por isso, erroneamente, garantiria a eternidade. Se tem uma coisa de tanática no livro do Ilan, é a afirmação de que toda coisa está em marcha para a sua decrepitude. O que significa, em certo sentido, como diz o Ilan, que tudo já é velho,
ou seja, tem história, ou seja, tem uma localidade, ou seja, está indexada. No caso, por exemplo, do exemplo que eu dei por Deíticos, né? Daí retornar aquela frase lá do início da minha fala: eu estou aqui agora, e um dia eu não vou estar. Um dia você nada, né? Como diz o estrangeiro. Mas nada é algo. E existe, ou pode existir. Algum sentido de corpo sobrevive, excede a vida. É o espectro. Mas não o espectro na forma da memória de museu. Mas, como diz o livro, das histórias contadas. O que sempre pede um outro. O outro que vai contar a minha história. Que me devora, me come. E com isso, eu continuo de alguma forma. A eternidade só é possível com o outro. O outro, e essa talvez seja a grande lição cosmopolítica do outro, o outro não é o meu fim, mas a condição de possibilidade da minha eternidade, contanto que se entenda que, no outro, eu vou ser um outro. Ou, em outras palavras, que no fim, no sentido de ser outro, é a maneira de não ter fim. Que a única coisa que realmente morre nesse mundo é o mesmo, é a repetição. E que a eternidade, ou pelo menos um de seus muitos nomes, é o outro, é a diferença. Por isso, na história sul-americana da eternidade, a pessoa sul-americana, como o passado nos conta, e o presente faz presente, é uma pessoa implicada em uma dupla luta na vida e na morte. Porque ela luta para viver e para morrer ao menos 2 vezes, apesar da vida ser uma só, mas da morte ser várias. E agora, por fim, um adendo, para finalizar. Eu gostaria de apontar uma coisa que me parece significativa, né? Em termos de teoria filosófica, né, eu e Ilan estamos muito distantes. Talvez até mesmo em campos opostos, no que se refere, por exemplo, a interpretações sobre o estatuto do que é o grande fora, né, se ele é transcendente, se ele é imanente, o lugar da linguagem, o lugar da agência, no sentido de especulação, mesmo de morte, né? Em campos cosmopolíticos, talvez quase opostos. O que se poderia ser colocado nos seguintes termos, né? Assim como outros teóricos, o Ilan é um dos meus outros. Mas, se a gente está junto, em um mesmo espaço, como já aconteceu muitas vezes, é porque essa outridade diz algo da força de aliança da perspectiva, do qual o livro do Ilan diz tão bem. E que me permite dizer, sem nenhum drone, me permite dizer, e ser situado nesse dizer, que é por isso que eu estou aqui agora. É isso. Alô, boa tarde. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com o Bruno, Ana, Ilan. Obrigado pela presença aí de todo mundo. Bom, depois dessas falas bonitas e incríveis, vou tentar dar alguma contribuição. Acompanho um pouco o trabalho do Ilan já faz algum tempo, nos conhecemos há algum tempo. E queria, assim, a partir de alguns tópicos, né, fazer uma reflexão sobre esse livro dele, trazer algumas contribuições aqui, mas pensando, sobretudo, começo pensando a partir do estilo, né? E é esse estilo que não é exatamente filosofia, que não é ficção, que não é dramaturgia, que não é um poema em prosa, e ao mesmo tempo parece que contém todos esses elementos de modo híbrido, né? E queria pensar o híbrido, né, como o híbris, como um excesso, uma desmedida, uma desmesura. Talvez a gente tenha aqui que colocar entre parênteses uma moralidade abraâmica ou uma moralidade grega para repensar a híbris e repensar o excesso. E eu penso que o Ilan é um pensador, e esse livro é um livro do excesso, que está relacionado ao excesso. O excesso, obviamente, ele não tem nada a ver com o capitalismo. O capitalismo ele não produz excesso. O capitalismo produz acumulação. O excesso é aquilo que se excede a si mesmo, né? E, ao mesmo tempo, é aquilo que é excessivo em relação a tudo e a todas as coisas. Então, o excesso, o estatuto ontológico do excesso, na verdade, é ele ser uma não coisa, né? O excesso ele não tem uma designação específica, ele não é um ente, né, para pensar em termos heideggerianos, ou para pensar como Bataille, né, se o excesso é aquele que se excede a si mesmo, ele está sempre
num outro lugar. Ele é sempre um outro dele mesmo. Ele não se determina a si mesmo e, ao mesmo tempo, ele sequer é determinado pelo outro. Esse lugar é um lugar da escrita, é o lugar do pensamento, é o lugar do poder político de desarticulação do capital, né? Porque o excesso, para mim, ele é o oposto, né, da acumulação. Aí a gente está também num lugar de fronteiras, né? A fronteira de Tijuana, mas também nós estamos no Mediterrâneo, o Bruno mencionou isso, estamos ali na Líbia, existe uma personagem que é a Maria do Mali, da África, estamos aqui na América Hispânica, no Brasil, temos depois Konyam Bebe, que é uma personagem, né, que depois eu vou mencionar. Então, nós estamos em muitos lugares, mas nós estamos numa região fronteiriça, né? Isso aqui é interessante. E, sobretudo, esse personagem do estrangeiro, né, que é aquele que teria introduzido o não ser na filosofia. Isso está no Diálogo Parmênides, de Platão, está no Sofista. E é muito inteligente como o livro traz a questão do nada, do não ser, porque... Enfim, não quero entrar nessas questões, né? Mas a gente tem não só a ontologia, mas nós temos a meontologia, que é o estudo do não ser. E a meontologia ela deu a base para a construção da chamada doutrina da equivocidade, ou seja, da hierarquia dos seres. Não haveria hierarquia dos seres se não houvesse o não ser. E esse estrangeiro, no livro, ele introduziu o não ser na Europa. A Europa se valeu do não ser para construir todas as hierarquias, só que ela precisava trabalhar o residual do não ser. O não ser precisaria estar em algum lugar. O não ser ele passa a ser o outro, passa a ser o estrangeiro, e o estrangeiro que levou o não ser para a Europa, ele mesmo é estigmatizado pelo nada. Então, a máquina de guerra, a máquina de captura da Europa é a máquina baseada no não ser, porque ela nadifica o outro, ela nadifica todos aqueles que são os não brancos. E é preciso, né, como alguns autores chamam, desse não ser para a construção de uma ontologia imperial, ou das ontologias imperiais. Então, queria fazer também uma distinção entre o vazio e o nada, aqui nesse caso, né? O vazio ele é plástico, o vazio ele sempre é permeável, o vazio ele é uma expectativa de preenchimento. Eu preciso do vazio para ter o excesso. No fundo, o vazio é a condição de possibilidade do excesso. Não há nada excesso, não há excessivo, nada excessivo que não seja produzido pelo vazio. O nada não é o vazio, porque o nada, na verdade, é uma falta, é alguma coisa que precisa ser preenchida e que precisa ser combatida, né? Não é uma plasticidade dos seres. Então, é interessante a gente pensar, né, nessa questão de como o nada ele é um princípio operador de todo o pensamento político euro-americano, de toda a guerra contra todos os não-brancos articulados pelo eixo euro-americano, e de como, na verdade, mesmo o niilismo, que parece que tem um cariz, um verniz tão bonito, né? O niilismo, na verdade, o que seria o niilismo? Ele acabou se tornando um instrumento das elites, um instrumento da dominação, porque é muito bonito a gente falar em termos do nada, mas quem é que vivencia esse nada na pele? As populações pretas que estão nas favelas com inundações, talvez eles tenham uma visão diferente do que vem a ser o niilismo, do que o niilismo europeu, né? Então, eu diria que Ilan não é um pensador nihilista, ele está num nihilismo ativo de Nietzsche, né? Ele não está, ou então, simplesmente num nihilismo ativo nietzschiano. O livro traz também a noção platônica do molde da cera. E, mais uma vez, né, aqui pensando com o Bruno, esse drone é a expectativa, a ideia de que existe um molde universal e que as ceras elas são todas adaptáveis e modeladas a partir desse molde universal. Mas o pensamento de Ilan não, ele pensa que existem ceras específicas, a cera determina a ousia, a essência de cada ser, né? Nós temos um diferencial da cera. Então, é interessante a gente pensar, né, o infinitamente outro do ser não seria o nada, é o refugiado. O refugiado é que é esse infinitamente outro. Refugiado vem de refugar, é uma retração, é a tentativa de se preservar, né, sem ser capturado. Pensando com Heidegger,
né, o refúgio das coisas diante da identificação, a Gestalt, é o dispositivo, a armadilha, e nós refugamos como refugiados para nós não sermos capturados. A gente precisa evitar a captura. E é difícil evitar a captura, já que existem tantos moldes que determinam as ceras, e a cera se desfaz, é destruída, remodelada, desfeita, aniquilada, a cera preta, a cera indígena, a cera asiática, a cera não branca, quaisquer outras ceras. A memória não tem morada e a escrita é órfã, né? Estou citando aqui, por que a memória não tem morada, né? A imortalidade não estaria na permanência, mas no retorno. Por que isso, né? Porque no fundo a memória, a imortalidade, ela é muito capciosa. Ela precisa lutar contra a memória dos outros. Não é possível memorizar tudo. Se alguém é imortal, quer dizer que esse alguém armazenou toda a capacidade de memória. Ele atualizou tudo que podia ser atualizado. Então, cabe aos outros, né, terem sua memória minimizada. Então, a gente precisaria pensar num outro tipo de memória, uma memória aberta, incompleta, né, uma memória que estaria em outra chave, né, pensada a partir de outras categorias. Por maior que seja o que existe, sempre há um lado de fora. Uma frase do livro, é muito bonita essa frase, e é preciso pensar sempre esse lado de fora, esse estrangeirismo ontológico, né? Porque a filosofia ela gerou seus hiperseres. O hiperser está no Parmênides de Platão, está em toda a tradição medieval, né? O hiperser é aquele máximo, né, de sentido que vai aniquilar o não sentido, né? Que vai assimilar em si o não sentido, porque o ser precisa ser prioritário em relação ao não ser, né? O não ser é assimilado pelo ser. Aí a gente pode pensar isso num sentido contemporâneo. O dinheiro adquire imortalidade porque se reproduz por ciciparidade, né? Ilan dá um exemplo dos lemmings, roedores que correm para o norte e se matam coletivamente. Eles teriam uma ausência de uma substância de apego à vida. E agora a biotecnologia está produzindo uma substância de apego à vida. Os transhumanistas são propor uma imortalidade de apego à vida, mas alguns poucos que vão ter acesso à substância vão ter essa imortalidade transhumanista. Dentre outras personagens, né, a gente poderia pensar que também permeia o livro a questão do canibalismo, a questão antropofágica. E uma das frases do livro, parafraseando, não citando literalmente, a dignidade humana ocidental é dar o morto a um bicho que não se possa ver por completo. É interessante, nossos cadáveres eles morrem comidos, mas nós não podemos ver os bichos que os comem, né? Que é diferente das ontologias ameríndias ou de outras que possa haver. E é interessante pensar também a partir da tia Mercedes, né, que é uma empregada, uma doméstica de Maria Antonieta de Alquimim e Oswaldo de Andrade. Como que a gente pode pensar essas fronteiras também, já que nós temos um modernismo triunfalista, que é incrível e trouxe muitas coisas importantes, né? Mas quem seriam, né, as domésticas desse modernismo triunfalista e de cariz aristocrático? Há uma citação dos povos Kraô. A morte foi criada por Pidliri, que é a lua, para abrir espaço no mundo. Antes havia apenas transmigração. Então talvez haja aí uma demanda de morte, no sentido de algo que abre espaço em um mundo tão cumulativo, em um mundo em que não tem mais espaço, em que nós estamos o tempo todo entupidos de tudo. A gente não tem vazio, né? E a memória surgiu quando quem morreu não se transformou em outro vivente, se perdeu na noite e se transformou em sonho. É linda essa frase. Então a morte ela surgiu quando um outro vivente, quando quem morreu não se transformou em outro vivente. Não houve transmigração. E se perdeu na noite e se transformou em sonho. Então eu pensaria assim, né, que o canibalismo, né, alguém que tem que ser gente em uma das duas partes, ou seja, ou é bicho ou é gente, né, seja qual for a parte,
Mas eu pensaria que, nesse lugar ambivalente, né, dessa imortalidade, e de como nós temos que, muitas vezes, escapar da imortalidade, dessa imortalidade forjada, né, contra o nada, contra os não brancos. E o livro fala sobre a sombra e o esconderijo, são lugares de espera. O estômago é um dos últimos esconderijos. Então, do ponto de vista canibal, eu pensaria que talvez seja um momento político, existencial, de nós nos retermos num estômago em espera e aguardarmos para poder construir uma revolução futura, né, mas sempre pensando nessas fronteiras e sempre pensando que esse lugar do nada, né, e como nós e qual é o papel, nosso papel nesse lugar. Então é isso, só minhas reflexões, e depois eu gostaria de abrir aí para a gente conversar. Obrigado. Bom, gente, queria agradecer também vocês que vieram, queria agradecer essas três falas muito diferentes, né, entre si, né, afinal de contas, né, qual é o livro? Isso é acho que é a melhor parte, né, assim, porque, bom, sei lá, o livro, claro, essa é a ideia, né. Claro, né? Os livros são órfãos, né? E a gente fica olhando só de cima, assim, vendo assim, o que vai acontecer, né? Mas, enfim, né? É muito bom. Eu queria agradecer, assim, queria ver se eu consigo comentar algumas coisinhas rapidamente que foram faladas e ver se no meio dessa tarefa eu consigo falar também um pouco sobre o livro como uma outra pessoa que leu, né? Digamos assim, né? Ainda que de vez em quando eu vou ter que apelar para aquela autoridade. Não que eu queria fazer mesmo, né? Mas, enfim, não importa, né? Tem uma frase que eu gosto muito de citar, que é uma anedota, como diz a Ana, que é alguém virou para o povo Valéry, você conhece essa história, né? Ele falou assim, sabe o que é? Eu estou cheio de ideias, mas eu não estou conseguindo escrever. Aí o povo Valéry falou assim, o problema é que não se escreve com ideias, se escreve com palavras, né? Então, assim, é um pouco essa coisa, né? Ou seja, as palavras estão aqui, as minhas ideias são uma outra coisa, né? O que estão aqui são as palavras. Bom, eu tenho algumas urgências. Uma delas é perguntar para o Bruno como é que são as nossas desavenças, que ele falou assim, a gente está em posições opostas, não sei se usa a palavra opostas, divergentes, acho que assim, né? Eu queria ouvir mais sobre isso, né? Mas também não sei se ele quer falar, e também não sei se é o caso de perguntar, né? Mas, enfim, mas eu vou começar... eu vou começar falando do outro lado da fala do Bruno, que é quando ele começou, e ele disse... ele fez uma coisa muito interessante, que ele me fez ver assim, algumas semelhanças desse livro, né, da história sul-americana da imortalidade, com o projeto do indexicalismo, né, que é um projeto que, em certo sentido, sim, tem uma certa relação, mas que assim não é para mim nunca foi tão evidente. Eu acho que alguns pontos são importantes nessa esse contraste do situado com o drone, né? Ou seja, essa ideia de que e aqui basicamente a ideia de sotaque, ela é muito operativa, né? Acho que eu queria muito. O livro na verdade começou com a ideia de sotaque, né? Começou com essa ideia, né? Que é essa ideia de que as narrativas são sempre narrativas com sotaque. E aí você qualifica ou desqualifica essas narrativas, por causa do sotaque, elas vêm, né? Então, o sotaque vem com elas. Só que acontece que você está sempre adicionando um sotaque, né? Então, você ouve uma história, depois você vai limpar essa história daquele sotaque, botar um outro sotaque. Então eu acho que esse mecanismo das narrativas que se renarram, ela é justamente
também fiquei sabendo alguma coisa sobre vocês, né? Fiquei sabendo, não sei se eu entendi direito, que tem uma especialista em idosos aqui, não sei se tem. Ah, massa. E também fiquei sabendo, tem especialista em narrativas também, que a gente está conversando lá fora, né? Sim, porque essa coisa das narrativas com sotaque é justamente essa ideia de que a narrativa, você basicamente, você não retém a narrativa. Isso é muito claro, né? Ou seja, você ouve a narrativa, você vai renarrar, e quando você vai renarrar, por duas razões, a sua renarrativa vai ser diferente. Como é diferente ler um livro, né? Digamos assim, para simplificar, eu posso dizer que eu fui o primeiro leitor, né? Vamos dizer assim, mas primeiro leitor não importa nada, não tem nenhum privilégio por ser o primeiro leitor, né? Essa coisa do abandono, né? Mas quando você lê, você está vendo outras coisas, né? E quando você renarra, eu acho que você renarra porque, primeiro, você adiciona um sotaque e, segundo, você adiciona uma circunstância. E o sotaque tem um certo parentesco com a circunstância. Então, a narrativa que você vai fazer, ela é situada, né? E isso já me dá... Então, basicamente, esse pensamento do sotaque, que, sem dúvida, é um pensamento do tipo... de um pensamento situado, né? Do rolê indexicalista e tal. Sem dúvida é isso, mas ele se conjuga, aqui fazendo minha própria teoriazinha fuleira sobre o livro, ele se conjuga com uma outra coisa. Tentando me lembrar, né, como é que aconteceu. Ele se conjuga com uma outra coisa, que tem a ver com essa coisa da narrativa, que tem a ver com essa ideia de que existe uma semelhança... existe uma conexão entre morte e o pós-mortem, o depois da finitude, o espectral, o resíduo da morte, de um lado, e, de outro lado, como funciona a memória, né? E veja, a narrativa é, digamos assim, alguma coisa que você está arquivando um monte de coisa. Estou contando uma história para vocês, como essa do Paul Valéry, né? Então, eu contei essa história. Veja bem, o Paul Valéry falou isso, blá. Então, isso aí um pouco retoma várias coisas que, né, já passaram, né? O passado vem por essa narrativa. Mas quando vocês forem reverberar algum dia, lembrar ou recontar isso vai ser uma outra circunstância, né? E vai ser permeado pelo sotaque de vocês. O que para mim isso quer dizer? Que você tem sempre dois momentos, né? E essa é a conexão entre a morte e a memória, fundamentalmente. Ou a imortalidade e a memória. Tá? Você sempre tem dois momentos. Você tem um momento em que você guarda uma coisa, né? E guardar uma coisa significa fazer uma projeção para o futuro. Né? Você está guardando para alguma coisa, você está escrevendo para quê? Né? Alguém vai ler. Né? Você está guardando, botando os livros na estante para quê? Alguém vai ver aqui. Você está botando as coisas no museu para quê? Alguém vai vir aqui, vai ver isso, etc. Você está, né, tendo esse primeiro momento, que é o momento de projeção, e depois você tem um momento de recuperação daquilo que foi retido, né? Então, basicamente, para mim, o espectral, o pós-mortem, é justamente que, de algum jeito ou de outro, que você não sabe, você vai ser lembrado. Você não vai ser lembrado para sempre, né? Você não vai ser lembrado o tempo todo, mas a memória ela nunca é para sempre. A memória ela é sempre intermitente. Mesmo as coisas são as mais importantes ou as que você mais sabe, né? Sei lá, que você tem que essa mão é sua, né? Que o seu nome, que o meu nome é Shajara. Mesmo as coisas que você mais sabe, você não fica com elas ali presentes no presente o tempo todo. Elas vão e voltam. Elas vão e voltam. Né? Elas são, digamos assim, você tenta guardar elas precisamente porque vai passar a tal da noite a tal da noite karaokê que o Rodrigo estava falando. Vai passar a noite, que a noite é justamente essa noite a memória é justamente porque é o esquecimento, né?
Então, eu acho que existe aí essa semelhança que me leva a pensar no que está no livro. E aí é hora de dizer, né, que esse livro ele está geminado com o outro, né? O Bruno mostrou que ele está geminado com o indexicalismo, mas ele está geminado assim na construção dele com esse livro aqui que, na verdade, eu digo que é o mesmo livro, mas escrito de outra maneira. Mas eu não sei muito bem o que significa o que eu acabei de falar e provavelmente abandonaria se vocês me perguntassem se eu realmente levo a sério o que eu acabei de falar. Mas, enfim, mas no sentido de que aqui essa ideia é uma ideia, a ideia central, esse livro chama Memory Assemblage, acabou de sair na Bloomsbury. Vocês podem adquirir também nas livrarias online por preços nada simpáticos. Mas é claro que, não sei se a gente pode falar, mas um comentário rápido que a gente pode fazer sobre o mundo, né, em geral, é que há piratas no mundo, né? Mas, por quê? Qual que é essa ideia? A ideia central que move esses dois exercícios, né? Esses dois exercícios de pensamento feitos de maneira diferente, pensados com sotaques diferentes, essa ideia de que o mundo é cheio de arquivos. Tá? O mundo é cheio de arquivos. E os arquivos se tratam entre si. Os arquivos se atritam, os arquivos se friccionam e os arquivos fazem assemblagens entre si. Eles se compõem e se recompõem. A atividade que a gente chama de memória, ela é sempre uma assemblagem de memória. Porque você tem alguma coisa que, sei lá, está guardado aqui nesse livro, mas aí tem uma outra coisa que você leu naquele livro ali, que está na sua cabeça naquele momento, e você vai fazer uma assemblagem. Você vai juntar essas duas coisas, e aí a retenção vai vir sempre num outro tempo. Então, que o mundo é cheio de assemblagens de memória significa que o mundo é crucialmente diacrônico, né? Você tem um momento do arquivo, porque está cheio de arquivos, e você tem um momento em que esses arquivos, pela fricção com outros arquivos, é recuperado. Mas aqui, Rodrigo, eu acho que isso eu acho que é uma coisa que o Rodrigo enfatizou bastante. Aqui tem outro elemento que é muito importante, que é um elemento que tem muito a ver com o indexicalismo, que é o elemento do fora. E o fora se apresenta para mim, agora, nesse momento, na forma de sempre adendos. Sempre se adiciona alguma coisa. Entende? Por que um arquivo vai friccionar um outro? Porque alguma coisa foi adicionada. Né? Mesmo que seja simplesmente a fricção dos dois arquivos. Percebe? Então, você tem sempre essa interação, essa interação entre memória e adição. Memória e adição. E isso é sempre bipolar, porque o que vai ser adicionado está sempre no futuro. Sabe lá o que vai acontecer, o que vai acontecer com esse livro, ou com alguma outra coisa, com algum arquivo que você guardou, por exemplo, com o seu DNA, por exemplo, com o seu corpo, com seus ossos mortos, com os nossos cemitérios, que são arquivos de corpos e em parte, arquivos de vida. Talvez eles se tornem fontes de energia daqui a alguns milhares de anos, como os combustíveis, como os fósseis que viraram combustíveis, né? Tem um momento do livro em que eles conversam, desse livro, né? Que eles conversam, tem aquela conversa de... porque o estrangeiro está... O que acontece é o seguinte, o livro tem 3 partes, acho que vocês perceberam isso, eu acho que pelo tom dessa compilação incrível que a Ana fez. São 3 partes, são 3 histórias contadas num diálogo, e são 3 diálogos elas mesmas. E o primeiro diálogo é esse estrangeiro de Eleia, esse estrangeiro lá do sofista do Platão, do sofista do político, que ele estava em Atenas, teve trocou umas ideias com as pessoas ali, e depois voltou para Eleia.
voltou, e ela é ali na região na região da Campanha, né, na Itália, no ocidente da Itália. E aí, no caminho, ele naufragou, né? E aí naufragou, ele ficou anos e anos, 2.500 anos aproximadamente, naufragado ali entre a vida e a morte, numa intermitência. Ele não sabe se ele... Não é claro que ele viveu, que ele renasceu, mas ele ficou ali comendo peixes perto de Delos, que é uma ilha da Miragem. Finalmente ele consegue ser resgatado e vai parar na costa da Líbia, né? Junto com tantas outras pessoas que estão querendo atravessar, de fato, para a Itália, para Lampedusa, para chegar na Europa. E ele, na verdade, não sabe de nada. Ele é o estrangeiro dos estrangeiros. Ele não sabe o que está acontecendo com ele. Não tem papéis, ele não tem dinheiro, não tem nada, não tem mapa, não tem celular, não tem GPS. Mas aí acontece essa conversa, né? Tem uma refugiada, que é alguém que vem do Mali e que reconhece ele porque estudou os diálogos de Platão na escola, e fala assim: você é um estrangeiro, cada assombração que me aparece, quanto mais rezo, mais assombração me aparece. E essa assombração, então, então, veja, essa personagem, como é que é o nome mesmo? É especialista em idade? Paula, essa se apresentou, desculpa. Então, esse estrangeiro, ele é velhíssimo, entende? Ele é super velho. Isso é uma história de pessoas muito velhas, que envelheceram muito mais do que se pode envelhecer. Vou tentar falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas, então, e aí a refugiada conta para ele que os barcos se movem a combustível fóssil, ou seja, combustível... A maneira como nós estamos nos lembrando desses animais todos que habitaram a Terra é movendo nossos carros, nossos aviões, os nossos barcos, etc. Então, você não sabe como é que a coisa vai ser retomada, né? Entende? Então, tem aqui essa é a imortalidade espectral que eu tento explorar um pouco, bem grosso modo, assim, de uma maneira, digamos, sistemática nesse livro, e que está casada, sei lá, ou é gêmea da história sul-americana da imortalidade. Enfim, é isso, né? Então, na verdade, é um livro... uma coisa que me interessa, que perpassa essa ideia da memória por toda parte, é a ideia... É um pouco uma ideia que também eu entretenho, eu tenho há um certo tempo, que existe uma certa continuidade entre velhice e morte. Então, eu estava dizendo, essas personagens são personagens... você tem, das 3 sequências de diálogo, das 3 histórias que são contadas no diálogo, na conversa, você tem 3 pessoas super idosas, né? Mas a mais idosa é o estrangeiro. Depois você vai ter o Conan Bebe, que é esse personagem tupinambá de Ranstaten, e que dizem as más línguas, rumores com sotaque, que também o Conan Bebe teria morrido e teria renascido. Outros dizem que, na verdade, era o filho do Conan Bebe, né? Então, você tem esse renascimento numa outra geração, porque você... Né, outra geração é alguma coisa que vai vir, vai, de alguma maneira, te redimir. Então, talvez não seja... claramente, não é tão velha quanto o estrangeiro. E depois você tem uma pessoa simplesmente velha, tão velha que morreu, que é a Lucélia Caicedo. Lucélia Caicedo da última e mais breve história. Então, eu acho que a imortalidade tem a ver com a velhice, né? Tem uma relação aí, e de fato em certo sentido, eu estou ecoando uma ideia que eu explorei em outros lugares, que é a ideia da fonte da eterna velhice, né? De você não parar de envelhecer. Só que quando você não para de envelhecer, a vida se torna... a vida se torna imortal, mas a vida se torna um ônus muito grande, né? Você passa da idade da vida, né? Tem um momento em que você passa da idade da vida.
Ou seja, você vai ter que envelhecer de uma outra maneira. Você vai seguir envelhecendo, mas você vai envelhecer de uma outra maneira. Porque a vida já se torna um ônus, né? E isso, né? Assim, eu acho que a velhice também aponta para essa coisa espectral, pós-mortem, que é para além da vida, né? Mas, enfim, eu falei muito, né? Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa. Eu queria falar uma coisinha. Eba. Eu queria... Eu queria dizer que acho que essa compilação que eu fiz, quando fiz, foi um esforço de abstrair, foi no sentido extremamente oposto de toda a exposição do Bruno e do que o Ilan afirmou de alguma maneira. Mas me parece que essa abstração faz um sentido muito grande, assim, porque eu lembro que eu ia grifando as frases que não situavam, que não nomeavam, que não davam noção de tempo e espaço, assim. Foram as frases exatamente que me pareceram um estatuto. Inclusive, eu tirei alguns... O Ilan usa com muita frequência, e eu tomei essa liberdade, e aí é o meu sotaque, eu tenho que assumir. O Ilan usava com muita frequência... Talvez, eu acho que... E aí eu fui cortando tudo isso. Eu metia tudo como uma sentença, assim. Os brancos são não sei o quê, não é, e etc. Então, eu achei genial te escutar. E, assim como achei genial escutar o Rodrigo também, mas, especialmente, esses nossos sotaques de recepção. Enfim. Não? Estou no lançamento do livro do meu amigo aqui. Parabéns. Você quer que eu responda mesmo? Você quer que eu responda mesmo? Tá, ok. Eu também quero. Tá, ok. Quando eu coloquei esse comentário na fala, na verdade era para, de novo, tentar marcar um pouco, né, como existe uma força de aliança possível na perspectiva. Acho que essa é a ideia central, assim. O que só é possível de maneira situada, né? Você não faz aliança, né, à distância, né? Você faz trocas mercantis à distância, né, em questão de segundos, mas a aliança é uma outra coisa, né? Exige uma presença, nem que seja, por exemplo, uma presença online, uma conferência. Mas, bom, que as pessoas querem saber, né? O que significa essa oposição? Acho que uma coisa interessante, se a gente olhar para o caminho que o Ilan percorre como pesquisador, é que, dependendo do lugar do mundo, aí de novo a questão do situado, dependendo do lugar do mundo onde você está, né, uma parte da pesquisa dele vai ter mais importância do que a outra. Algumas pessoas vão olhar para uma coisa e outras vão olhar para outras, né? No Brasil, em especial, existe um texto do Ilan, um texto pequeno, ele não é muito grande, chamado Partidos Cosmopolíticos, que esse texto ele fez um barulho enorme, mesmo que silencioso, interno. Ele percorreu grupos, né, de estudos e de interesses. E eu diria que, olhando para trás, na última década, talvez ele seja um dos textos mais importantes em como as pessoas se localizam
para pensar isso que a gente chama de cosmopolítica, né? Bom, e um pouco dentro do mapeamento, né, da cosmopolítica dela, que inclusive assim teve vários desdobramentos, né? Sei lá, para pensar em alguém como Moisés, que claramente é uma coisa inspirada, né, na hora que ele pensa, né, e por aí vai. Assim, hoje, quando as pessoas estão pensando, né, em termos posicionais, né, e relacionais, eu acho que existe uma grande influência do Ilan, né? Eu falo isso como alguém que viu esse PDFzinho, né, circulando em grupo de Facebook, né, em grupos de estudo sobre realismo especulativo, e sendo citado, sei lá, numa conversa na semana passada, né, quando alguém de repente trouxe isso, né? Eu acho que existem muitas maneiras de ler o que são diferenças cosmopolíticas, assim. Acho que uma delas, talvez, seja sobre o estatuto dessa palavra. Talvez o termo mais estranho que apareceu aqui hoje, que talvez seja esse grande fora, né? Que fucking coisa é essa, né? Mas o estatuto do fora, né? Do que é o fora, acho que é aquilo que separa um pouco, né, partidos cosmopolíticos, né? Porque às vezes o fora pode ser entendido, né, como o outro, né, como a outridade, que nem eu tentei apontar, que aparece muito no livro do Ilan, né? O fora, né, como essa estrangeiriedade, né, como aquilo que é temido, né, pela Europa enquanto o desaparecimento, né? Mas o fora também pode ser pensado, por exemplo, em outro lugar do partido cosmopolítico, como simplesmente uma coisa que ainda não foi iluminada, né? Uma posição da qual eu também não compartilho, mas ela existe, né? Seria uma posição neorracionalista, né, no qual o fora ele não é o bem fora, ele só é aquilo que a gente ainda não iluminou, né? Aquilo que a gente não conhece bastante, aquilo que a gente não extraiu inteligibilidade o bastante, né? Então ele é um fora relativo, né? Ele é um fora por enquanto. Se a pá não entortar, ainda dá para a gente continuar cavando, né? E existe um outro, né, que não seria um fora exatamente transcendente, né, mas um fora que teria um pouco mais de imanência, que é o fora absoluto, que aparece, por exemplo, na ideia de que o fora é o futuro, né, ou o fora é uma invasão que vem do futuro, que é um pensamento, né, anastrófico que, por exemplo, vai inverter um pouco, né, as posições que, em geral, a gente costuma associar ao que significa revolução, ao que significa agente da revolução, e chegando ao ponto, por exemplo, identificar o capital como agente da revolução, né, um agente alienígena, né, não simplesmente uma coisinha que pessoas fazem juntos, né, o capital como resultado de coisas que a gente faz, né, eu, você, fulano, né, o capitalista, essas figuras, né, que o Marx chama de puppets, né, são só puppets do capital, né? Então, uma outra maneira de ler o fora, né, seria ler o capital, né, como essa espécie de não de uma soma de agências humanas, né, mas de alguma coisa absolutamente alienígena, né? Ainda que tenha toda, né, uma aparência humana, que coisas muito humanas, demasiadamente humanas, circulem ela, né? Eu também diria que existe, né, que há também uma certa oposição, porque o Ilan há uma espécie de crítica da artificialização, né? Que, de novo, ela pode ter muitos inimigos, né? Ela pode encontrar inimigo na extração de inteligibilidade, né, nos neorracionalistas, mas também pode ter como inimigo
essa posição, né, um pouco mais radical desse grande fora alienígena, né? Quando a gente fala em inteligências artificiais, né, o quanto a gente não conhece o desdobramento delas, né, a gente está falando de uma maneira quase Lovecraftiana, que a gente não sabe o que é que a gente vai encontrar, né? Isso significa a possibilidade, inclusive, de ser uma coisa com a qual não é possível fazer aliança, né? Eu acho que essa é uma suposição muito comum que a gente faz. Acho saudável que a gente sempre pressupõe aliança, mas talvez exista aquilo com o qual a aliança não é possível, né? E a gente tenha um desalinhamento muito grande, né? Não é possível negociar com tudo. Você está passando o microfone para comentar? Ele vai fazer um filme de inteligência artificial. Ah, não, isso é divertido mesmo. Tem uma... Não, mas eu acho que uma coisa puxa a outra, mas isso é interessante, que tem uma turma, isso não vai demorar talvez um ano, que está fazendo o filme da história sul-americana da imortalidade. E, na verdade, está fazendo filme só com uma inteligência artificial, né? Então, as imagens gerais, vocês podem ver, já está circulando o trailer, né? Mas as imagens são essas imagens aí desse hiperrealismo kit que a inteligência artificial tem produzido, né? Então, mas é interessante no livro, porque todas as personagens aparecem, né? Todas as personagens aparecem, né? no trailer, né? Então, você vê lá... Oi? Não, a Mercedes, a Mercedes, né? Também os quatro, né? Mas também os quatro que conduzem, né? Porque a coisa toda é uma conversa de virar a noite, é uma história de fantasmas, né? Em certo sentido, é também uma história de fantasmas, eles estão ali sentados, vão passar a noite porque tem que esperar passar a noite para abrir a fronteira para passar para o lado de Chula Vista, né? Eles estão ali na fronteira entre Tijuana e Chula Vista. Para passar para Chula Vista, eles têm que... A fronteira está fechada, eles têm que passar a noite ali, eles sentam ali e começam a contar essas histórias. Então, aparecem esses quatro contando, né? Então, tem alguns personagens que são melhores que outros. O Conan Bebe está péssimo. O Conan Bebe da inteligência artificial está péssimo, eu acho. Mas já a Catalina Luango está bem, está bastante bem concebida. O estrangeiro também não está muito... O estrangeiro é muito difícil, né? Por causa justamente dessa idade tão grande, né? Assim, que a inteligência artificial não tem como. Mas, enfim, só rápido comentário, já que a Ana falou para falar isso. Mas eu ia comentar sobre o que você falou, né? Não sei se a gente desvia tanto de tópico, mas, rapidamente, você falou de 3 foras, né? Um fora que é um fora miragem, que é um fora que vai desaparecer, né? Na medida que você entende mais, o fora vai desaparecendo, né? O fora é simplesmente que você não conhece, mas você vai conhecendo mais, o fora vai desaparecer. Um fora que é um fora absoluto, acho que é isso que você quis dizer, né? E um fora que tem a ver com o estranho, tem a ver com aquilo que é extraterrenal, aquilo que é Lovecraftiano, que é um pouco esse elemento do outside, do outsider, né? Então, sei lá, eu entendi que você está pensando, por exemplo, que seria como você entenderia com o Nick Land o Capital. O Capital, ele é esse estranho, ele é esse estrangeiro, ele é uma coisa que a gente não termina de se familiarizar com ele, né? Talvez ele seja um Heimlich incorrigível, porque quando a gente se familiariza com o que o Capital fez com as nossas vidas, tem alguma coisa a mais que vai ali aparecer. E aí
E aí ele está falando assim, então existiriam essas 3 posições sobre o fora, né? Qual que é a quarta? Acho que tem um pensamento de... Acho que tem um pensamento de imanência, né, no qual o fora está absolutamente dentro. A imanência não é fora. Não tem fora. Mas é interessante porque posições... eu só queria responder porque me volta, me retorna a esse parzinho de livros, né? E é isso que eu tento fazer aqui. Em certo sentido, quando você começa assim, quando você tem posições, em certo sentido, essas posições, a ideia de que uma posição qualquer se sustenta, dessas 4, se sustenta por si mesmo, já é acreditar que você pode ter retenção sem recuperação, que você pode arquivar alguma coisa que é independente de como é que você vai recuperar aquele arquivo no futuro. Né? Como a Ana insinuou, todo o arquivo está na mão do que está para vir. Né? Então, quando você conta uma dessas posições em diferentes circunstâncias, em diferentes sotaques, essas posições também elas vão se transformando. Né? Eu acho que o que a gente está fazendo, assim, sei lá, pensar é um pouco pegar essas posições e reassemblar elas. Né? Então, eu queria dizer, né? A ideia de que você pode capturar a inteligibilidade de todas as coisas também não se coaduna muito bem com a ideia de que tudo que é arquivo por toda parte, porque a ideia de arquivo que está por toda parte está junto com essa ideia dessa diacronia. Então, de novo, essa ideia de que você vai capturar a inteligibilidade, você captura, faz o que com ela? Escreve num livrinho, bom, e quem é que vai ler depois? Né? Um problema, né? É um problema interminável. Você fala assim, está tudo em Marx, mas o pessoal está lendo Marx de muito jeito. Vamos dizer o seguinte, vamos botar Lenin agora, porque Lenin vai dizer como é que a gente vai ler Marx. Não, mas o Lenin, é interminável isso, né? O comentário, né? O comentário. Ou então você consegue fixar um jeito que as pessoas vão ler aquele livro, vão tratar aquele arquivo. Mas, enfim, é isso, né? Então, a inteligibilidade, ela talvez justamente não possa ser capturada. Num mundo de memória e adendos, não tem inteligibilidade a ser capturada. Então, em certo sentido, essa posição, e é um elemento bastante derridiano do meu realismo espectral, que é o nome da posição que eu proponho aqui, um dos nomes, que é o seguinte, o problema da metafísica da presença não é que ela é inconveniente, não é que ela é violenta, não é que ela é capturadora do nosso pensamento de uma maneira que a gente não consegue pensar de outro jeito, mas ela é simplesmente o produto de um erro, para dizer de um jeito bem grosseiro. O produto de um erro. O produto da pressuposição de que as coisas vão ficar presentes. E que o presente é autossuficiente. De que as coisas vão seguir passando. Então, é um pouco isso. E aí, essa ideia de que... Sim, aí eu rejeito essa ideia, de fato, eu rejeito essa ideia da captura da inteligência, eu rejeito a ideia da imanência, porque imanência, para mim, significa não afora. Mas entre os outros dois, né, eu acho que há bastante coisas aí a serem conversadas, né? Porque, justamente, o fora invade, o fora não fica parado. Se o fora ficar parado lá fora, pronto, né? Então ele em certo sentido, não teria relevância nenhuma. A relevância é que ele afeta, né? Ele afeta de maneiras estranhas, ele afeta de maneiras inusitadas, né? O que a gente tem aqui, num dentro, né? Então,
por exemplo, assim, no meu caso aqui, nesse momento, é assim que o que vai sendo adicionado vai afetando o arquivo de um jeito que você nem imagina, entende? Você vai fazer uma pergunta sobre esse livro aqui, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a partir de uma outra coisa que você leu, pensou ou aconteceu, que eu nem imaginava, ninguém nunca imaginava, percebe? Então você tem, ou seja, e de fato, o que o Capital faz é um conjunto de adições mesmo, né? Conjunto de adições. A gente está falando sobre edição e produção, mas eu não vou entrar nessa história. Mas enfim, então eu acho que tem muita coisa a ser rearticulada aí, né? E eu acho que é em parte isso que você está chamando de alianças, não sei. Mas enfim. Agora eu queria ouvir vocês. Não pode falar assim com o público. Bom, se ninguém quiser falar nada, a gente... eba. Eu sou tímido, mas eu entendi que uma das questões do livro é justamente o que esse livro é, né? É uma das questões e ainda estou tentando articular, entender a partir do que rapidamente ali, enquanto estava ouvindo, né? E achei interessante algumas coisas. Primeiro, achei legal que você falou do que tem a ver com o Derrida, porque me lembrou muito a ideia de destinerância, o Derrida, essa coisa de como você recebe o arquivo, mas também ao mesmo tempo esse arquivo tem uma errância, né? Tem uma ideia de que você não consegue controlar, e essa era uma questão ali no Derrida, né? Mas também fiquei pensando muito, enfim, eu estudei Flusser, fiquei pensando muito no Flusser. Ele tem um texto que chama Congresso de Espíritos, que é o espírito do tempo se encontra com o espírito com o espírito hegeliano, com o espírito não sei o que lá, e conversam em Nova York. Enfim, tem uma filosoficção, que é como eles chamam, né? E acho que pelo que eu entendi, esse livro tem algo de uma certa tradição meio satírica, assim, né? Meio menipeica, de pensar a filosofia nessa relação com o diálogo platônico, mas de uma maneira já mais satirizada, de alguma maneira, né? Não é aquele diálogo... Ao mesmo tempo, me lembrou um pouco... Assim, estou falando ali pelo que eu estou ouvindo vocês, né? Um pouco uma... enfim, você falou dos diálogos platônicos, mas também... tem essa coisa da espera, de você estar à espera e isso ser contado como em diálogos e a história surgir disso, né? Lembra um pouco Decameron, né? Aquela coisa do começo da literatura. E me pareceu um gesto assim também de recolocar, de repensar também o que é o literário, o que é a filosofia, né? Nesse encontro, né? Eu estava pensando isso também pela orelha do Alexandre Nodari, né? Que fala do IC, né? Que é como traduziram o último livro que o Flusser, em inglês, né, que era Suponhamos, Angenommen, traduziram para What If, né, e é o IC, né, esse gesto especulativo, e por isso me pareceu interessante. Isso é mais um comentário geral, não é nenhuma pergunta, então, mas me pareceu muito interessante, estou muito curioso para ler. Obrigado. Tá. Bom... Bom, sou Paul, prazer, né? Bom, eu estudo a Donna Haraway e daí eu fui muito atravessado, assim. Então, eu também não li o livro. Então, eu vou fazer a minha fala baseada nas falas, né? Principalmente a do Bruno, assim, que me trouxe várias coisas, né? Eu não sei, eu queria que você falasse mais, talvez, assim, sobre... Porque... Não sei, me deixou muito curioso essa questão que ele falou que todos os personagens estão situados, né? Que é um livro muito bem situado. E daí eu fiquei pensando nisso. O que é essa situacionalidade, né? Como é que você aborda isso no livro? Assim, queria que você falasse um pouquinho mais disso. E a questão do drone, assim, porque... Eu não sei, eu tive uma disciplina, eu sou da Federal do ABC, né? Com a Marília Pisani. E ela falou, ela falou uma hora assim sobre o drone, até, eu nem entendia direito assim, né? E daí me veio muito agora na cabeça, eu falei, então agora entendi o contexto, né, da coisa, né? Eu queria falar mais um pouquinho também nessa questão do drone, assim, porque
enfim, não sei se ainda está claro, né, na minha cabeça. Eu achei muito engraçado quando também o Bruno falou dos termos, né, indexicais, do estou aqui agora, né, porque enfim, ontem eu mandei uma mensagem para ele perguntando se ele estava aqui no WhatsApp e daí foi engraçado, né, que daí era tipo aqui onde, né, enfim, eu acho que é basicamente isso, assim, né, enfim. Bom, obrigado pelos comentários. A coisa do drone, depois eu acho que o Bruno vai falar mais sobre essa coisa do situado, não sei se... Mas essa coisa do drone é uma coisa que eu acho que eu falo no indexicalismo em algum momento, né? Eu falo que a visão de terceira pessoa é como se fosse uma visão de drone, é isso, né? Então, basicamente, a visão de drone seria uma visão, nos termos do indexicalismo, seria uma visão substantivista do mundo, né? Em que o mundo é descrito por meio de substantivos, né? Por meio de descrições não situadas, né? E o que o livro recomenda é o abandono do substantivismo em favor do indexicalismo, em que você descreve o mundo a partir de termos como aqui, agora, lá, mesmo, outro, mais rápido que, etc., etc., né? Fora, dentro, né? Na verdade, você começa a descobrir a indexicalidade em muitos termos, né? Talvez não haja, na verdade, seja uma quimera, né? Talvez o substantivismo seja, em certas esferas, pelo menos uma quimera, uma coisa que você precisa sempre de colocar um ponto de referência, um lugar a partir do qual você mede as coisas, né? Então, as coisas sempre têm uma medida, mas isso quer dizer simplesmente que você está situada, né? E quando você está situada, como o Bruno falou, eu estou aqui agora. Quando você sabe aonde você está, quando você está e quem você é, isso é claríssimo, né? Falei. Mas então, eu tenho também uma questão, não sei se pegar o microfone. Sobre essa questão da situacionalidade, que foi algo que também a gente discutiu muito, né, nessa disciplina, que é tipo também como não cair tipo num egocentrismo, sabe, numa egotrip. E tipo, eu não sei se isso faz sentido assim falando, sabe, tipo, de um negócio do eu, do indivíduo, ao invés de uma situacionalidade. Como é que escapar de uma escrita assim egocêntrica para uma escrita de fato situacionalizada, né, também. Pronto, agora o Bruno conseguiu jogar a gente na esfera do indexicalismo. Esse é o jogo, né? O jogo é o seguinte: por que isso não é egocêntrico? Por que isso é fundamentalmente não egocêntrico? Na estrutura do indexicalismo, você tem o seguinte: você tem aqui, agora, mas você tem alguns indexicais que têm que estar sempre nesse enquadramento, né? Que são o outro e fora, percebe? Então, o outro é alguma coisa que acontece que é pensada dentro do seu indexical e o outro é pensado indexicalmente, ou seja, você não está descrevendo o outro. É pensado como aquele ali que ocupa aquela posição, né? O outro é aquele que eu não sou, para usar um slogan do Levinas. O outro não é um outro eu. O outro é aquele que eu não sou. Tá? Então, como você tem o outro, como você tem o fora, entende? A própria situacionalidade te garante uma relação com o exterior. E no caso do tipo de realismo espectral que eu defendo no momento, esse fora assume o papel também do posterior. O exterior é o posterior. Entende? Que também é um indexical. Percebe? Então, é aquilo que vem, aquilo que ainda vem. E percebe? Então, em certo sentido, é como se você combatesse o egocentrismo, foi a palavra que você falou, né? O egocentrismo, mas desde dentro. Entende?
O ego, ele precisa desse fora. É por isso que o fora é tão importante. E por isso que o fora, em certo sentido, tem uma transcendência. Sabe? É o que eu chamava, assim, no momento que eu estava entre o identicalismo e esse livro, eu dava muita importância. No final, esse termo apareceu só uma vez no livro, eu acho, que eu inventei o termo transcendência 2.0, né? E a transcendência 2.0 é justamente essa transcendência do fora, do exterior, do posterior. Não é a transcendência de um princípio, né? de um príncipe. Não é a transcendência de um princípio ou de um príncipe, de um marquês. É a transcendência de... a transcendência de um... é a transcendência do outro, né? Do fora. Né? Então, por isso que o fora é crucial para esse projeto todo, né? Por isso, né? Mas eu estava comentando com o Bruno também, lá fora, que nesse livro, no parzinho do livro azulzinho, que é esse pretinho aqui, eu também proponho uma coisa que está insinuada nesse artigo que ele estava comentando, né? Que é, né, os partidos cosmopolíticos. Porque lá tem uma tabelinha de posições, né, que eu ainda acho bastante elucidadora. E lá tem uma posição, uma janelinha, que não me lembro como é que está no artigo, mas que tem assim, essa seria uma posição de marxismo pós-nihilista. Aí eu desenvolvo um pouquinho lá, não me lembro quanto que eu desenvolvo. Depois tem outro artigo que eu desenvolvo um pouco mais, e agora eu desenvolvo bastante nesse livro. Mas, justamente, para complicar a coisa de uma certa maneira, eu estava comentando com o Bruno que ontem, precisamente ontem, quando eu estava num evento, fechando um evento em Curitiba, eu estava falando que esse marxismo pós-nihilista é uma variedade de ecomarxismo. Então, isso eu acho que talvez complica, talvez facilita a coisa toda, né? Mas por que isso, né? Porque basicamente o que é o marxismo pós-nihilista, falando bem rapidamente, é a seguinte ideia. Você abandona a ideia de extrair a inteligibilidade de todas as coisas, até porque essa ideia, né, não está baseada num erro, como eu falei há pouco, está baseada no erro que é, né, a metafísica da presença, aquilo que o Derrida chama de logocentrismo, ou falogocentrismo. Tá? Sim, é por isso que eu ia comentar isso. Agora eu me lembrei, porque está dando raro. E aí, o que acontece? Então, você abandona essa ideia, mas você não abandona a anástrofe marxista. Você não abandona a ideia de que o capital ele forja relações sociais, as relações sociais do futuro, né? E é capaz de forjar alguma coisa completamente diferente do capitalismo que ele tem forjado, né? Ou, se pensando nas suas sensibilidades landianas, do protocapitalismo que ele tem forjado. Ou seja, você mantém isso, você mantém de alguma maneira, essa anástrofe, tá? Mas você rejeita a ideia, ou seja, nos termos que eu usava nesse... o que é anástrofe e catástrofe? Isso são termos também não são evidentes, né? E são termos que foram cunhados na CCRU, nesse centro, unidade de pesquisa de ciência cibernética, que surgiu há 29 anos atrás, né, mais ou menos, na cidade de Warwick, na Inglaterra, e a turma... E o que é isso? Catástrofe é quando o passado se desmorona. Anástrofe é quando o futuro está se montando. Então, aí vocês perguntam assim, a pergunta que eu faço ali é,
nós estamos num enorme processo de capturar a inteligibilidade do mundo. Esse processo a gente pode chamar de nihilista, a gente pode chamar de o projeto da metafísica, né? Isso é uma catástrofe ou é uma anástrofe? Né? Também a gente está vivendo um momento em que o capital se espalha por todas as partes. Isso é uma catástrofe ou é uma anástrofe? Essas são as perguntas que eu faço. Né? Então, essa posição do marxismo pós-nihilista, ela é catastrófica, no sentido de que ela diz assim, olha, não tem futuro nenhum na extração da inteligibilidade das coisas, ou seja, o projeto do conhecimento, tal como a gente concebe ele está ele tá fadado a se desmontar, mas o capital traz ainda alguma possibilidade de ser pensado de um jeito anastrófico. Tá? E aí tem várias nuances aí que não importam. Mas aí quando eu me encontrei falando, a última coisa que eu vou falar, pelo menos por enquanto, quando eu me encontrei falando ontem que se trata, o marxismo pós-nihilista é uma variedade de ecomarxismo, eu falei assim, e de fato é um ecomarxismo espectral. Né? Por quê? Porque basicamente, a ideia é que, por meio das forças de produção que o capital traz, né, você produz comuns futuros. Marx acreditava muito nisso. Essa é a anástrofe marxista no original. Né? Você tem comuns de menor intensidade, que é o seguinte, você tem a terra comum para todo mundo, mas todo mundo produz, a produção é individual. Né? E quando o capital chega, você começa a produzir junto, a produção começa a se virar ela mesma um comum. E ele diz assim, isso é uma coisa importante. Então, pensando aí, sem dar muitos detalhes, a ideia é pensar em comuns que são diacrônicos, que envolvem coisas que foram comunidades entre aquilo que nós estamos produzindo hoje, aquilo que está sendo produzido no passado, ou seja, toda essa produção, toda essa poiesis que vai para além de um tempo presente. Né? E aí, é claro, é só por isso que eu estou falando tudo isso, talvez, aí, é claro, eu mobilizei a noção de composto da Donna Haraway. Né? Que é, em certo sentido, que não sei se dá para pensar aqui, em certo sentido é espectral, né? Também é isso, né? Também é você lidar com aqueles que se foram e que vão compor, né? Que vão compor como num composto, numa compostagem. Bom, então, se alguém quiser comentar alguma coisa, senão a gente já vai. Então, gente, obrigado por tudo, por ter vindo aqui. Espero que vocês, como é que fala? Comprem o livro e gostem do livro. E a gente segue conversando, né? Seguimos, como diz o Eduardo Vieira de Castro. Seguimos.